Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje iremos dar continuidade às aulas do edital do concurso de Palhano. Muito obrigada pela sua companhia, eu sou Neide Miranda. Então, pessoal, nós estudamos na aula anterior Direitos Sociais, dos artigos 6 ao 11, e vamos dar continuidade em Nacionalidade, artigos 12 e 13. Então, pessoal, nós estudamos na aula anterior Direitos Sociais, dos artigos 6 ao 11, e vamos dar continuidade à nacionalidade, artigos 12 e 13. E o artigo 12 diz que são brasileiros natos. 1. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que pais estrangeiros, desde que este não esteja a serviço do país. Então, qualquer pessoa que nasce no Brasil é brasileiro. Mas se um estrangeiro, um casal de estrangeiro, como tem muitos venezuelanos, veio morar aqui no Brasil, colombianos, e eles tiverem o filho aqui, eles podem, sim, registrar os filhos como brasileiros. A regra B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. É a mesma regra. Se os brasileiros, como diplomata, vai para outro país e tem um filho lá, eles não precisam registrar como, vamos dizer, italiano, nasceu na Itália. Eles vão registrar o próprio filho como próprio brasileiro. E o mesmo acontece, diplomatas vêm para o Brasil e tiver um filho aqui no Brasil, eles também não devem registrar o próprio filho como brasileiro. Também não tem essa obrigação. Tem também a regra C, onde os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa, optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, ou vice-versa. Tem um filho no estrangeiro e eles querem que o filho se torne brasileiro. Vão procurar uma repartição, um consulado brasileiro naquele país e registrar o filho como brasileiro. Em qualquer tempo também, vamos dizer que eles nunca registraram o filho, mas o filho vem para o Brasil e já é de maior. Se ele também pode pedir a nacionalidade brasileira. Então, falando no artigo 12 da Constituição, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo no caso previsto na Constituição. 2. Naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários do país de língua portuguesa, apenas residência por um ano interrupto e idoneidade moral, que países estrangeiros que possuem língua portuguesa, como Portugal, Angola, Moçambique e outros países que falam português, eles vêm ao Brasil, mesmo sendo originários de outros países, eles também podem pedir para serem naturalizados brasileiro. Mas isso eles têm que estar pelo menos um ano vivendo interruptamente no Brasil e também ter idoneidade moral, né? Não praticar nada que seja contra a lei no nosso país. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos interruptos e sem condenação penal, desde que se requeira a nacionalidade brasileira. Então, estrangeiros também que querem se tornar brasileiros, que vivem 15 anos sem nenhuma condenação, esses também podem pedir para serem naturalizados. Portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. No inciso 2, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. O inciso 3, que são privativos, brasileiros natos em cargos tais como presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Então, pessoas não podem, tá? Tem que ser brasileiro mesmo, brasileiro, para poder adquirir esses cargos. Perda da nacionalidade brasileira. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Acaso for descoberto que houve fraude na documentação de naturalização, perder a nacionalidade, e se acaso também algum processo de atentado, né, no nosso país. 2. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridades brasileiras competentes, ressalva a situação que acarretem a apátrida. 5. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do caput 4 deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. O artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil e no caput 1 são símbolos da República Federativa, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. O caput 2, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. E vamos entender melhor o artigo 12, os critérios de solo jus soli, que é nascidos no Brasil, ainda que os pais estrangeiros, a única exceção é que os pais estrangeiros estiverem a serviço do seu próprio país, por exemplo, os diplomatas, eles não precisam modificar a nacionalidade para brasileira. Critério de sangue mais trabalho são os nascidos no estrangeiro, desde que o pai ou a mãe brasileiro esteja a serviço no Brasil. E os critérios de sangue mais registro, que é os nascidos no estrangeiro, filhos de brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, como consulado e embaixada, ou venham a residir no Brasil antes da maioridade e, ao atingir 18 anos, optem pela nacionalidade brasileira. Também no artigo 12, quem é brasileiro? Os natos, nascidos no Brasil, mesmo de pais estrangeiros, nascidos no exterior de pai ou mãe brasileira, e os naturalizados, estrangeiros que moram aqui há tempo, pedem e cumprem regras. No artigo 13, fala sobre a língua oficial, que é o português, os símbolos e a bandeira, o hino e a arma e os selos. Fala somente sobre isso o artigo 13. E finalizamos mais um assunto, e o próximo será os artigos 14 e 15. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, um comentário ou se inscreve no canal para apoiar. O canal é novo. E muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.